Boa noite, povo lindo da Comunidade da Graça. Beijo grande no seu coração aí, na sua casa. Quero deixar uma meditação para vocês nessa noite. Fala assim, Jesus falando, olha lá em João. Jesus respondeu a eles assim: em verdade eu vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ele está falando a respeito do quê? Houve a multiplicação dos pães, depois ele teve aquela tempestade do mar. E ele continua falando assim: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Uau, Deus colocou um selo sobre Jesus. E ele é o alimento também. Em seguida, em João, ele fala assim, mais um pouquinho à frente: em verdade eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Acho tremenda essa palavra, porque Jesus, ele está trazendo para nós o quê? Além do pão vivo, o pão eterno, o selo, que os jovens lembram desse selo no nosso acampamento, né? O selo do Espírito Santo. Nós precisamos de Jesus além do que nós imaginamos. Amém? Vamos orar? Juninho, você ora pra gente? Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui, Deus, reunidos, ó Deus, na Tua presença, Pai, com a certeza de que o Senhor, ó Deus, ministrará o nosso coração, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa igreja, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, que está, ó Deus, em Tua casa, Pai. E separou, Senhor Deus, esse momento, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, Pai. Para ser ministrado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus querido, que em nome de Jesus o Senhor possa invadir, ó Deus, cada casa, Senhor, com o Teu poder, ó Pai. Que toda palavra, Deus, que for dita aqui, Senhor, direcionada pelo Teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus, gerar frutos, ó Pai, no coração de cada um deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia,
te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ao Senhor. Continuando, eu vou ler o livro inteirinho para vocês. Eu já li esse livro 2 vezes, estou lendo a 3ª vez. E chegando aqui no capítulo de número 4, eu fico assim ainda mais com vontade de provocar você a ler este livro, porque ele faz aqui uma brincadeira, vamos dizer assim, com aquela cena da multiplicação dos pães. E ele conta uma história, como se os discípulos estivessem nos nossos dias e eles tivessem que sair procurando um McDonald's, um Burger King para resolver o problema da alimentação daquele povo todo. Eram praticamente 20 mil pessoas que estavam ali na expectativa, aquela fome e o culto que não terminava mais, o Senhor Jesus que não termina mais esse culto. Ele conta de um jeito muito engraçado. E depois ele, falando sobre multiplicação, ele fala sobre a importância de nós entendermos o poder que Deus tem de multiplicar. Então ele fala sobre ele multiplicar azeite, multiplicar farinha, multiplicar alimento, multiplicar as forças inclusive do seu povo, dos seus exércitos, em várias histórias aqui. Mas ele pega essa cena da multiplicação dos pães e dos peixes para falar sobre como que é a chave da multiplicação. E é muito legal quando ele fala então que aqueles discípulos, surpresos com o que estava acontecendo, trazem então ao Senhor Jesus aqueles pães e os peixes. Ele ainda brinca, fala que eram 2 espetinhos de peixe e 5 pães de milho. Não sei por que ele resolveu colocar pão de milho na história, mas ele fala que Jesus abençoou e colocou na mão dos discípulos. E eles deram ao Senhor Jesus, ele os abençoa e devolve aos discípulos, e esses pães então vão se multiplicando ao ponto de aqueles 12 cestos cheios com as sobras desses pães e peixes. E aí ele coloca aqui os 2 princípios, impressionante isso. 2 princípios para que haja multiplicação, e isso a gente vai encontrar muito realmente na Bíblia. O primeiro princípio, para que haja multiplicação, e guarde isso, é que precisa ser abençoado para que haja multiplicação. Lembra quando nós estabelecemos o princípio das primícias ou do dízimo? Aquele dízimo que eu entrego abençoa todo o resto, o que fica comigo, o que fica na minha casa. Os 90% é abençoado por aqueles 10%. Então, para que haja multiplicação, em primeiro lugar, tem que ser abençoado. Se eu não faço a minha parte, então a contraparte também não acontece. E o segundo princípio que ele fala aqui, que é o dar. Então ele diz assim, antes eles tiveram que dar ao Senhor Jesus aqueles pães e aqueles peixes, para que então, uma vez abençoado, aquilo se torne multiplicação. Só que tem uma coisa, o dízimo
Segundo a palavra de Deus, nós não damos a Deus, nós devolvemos, porque já é dele. O que é que nós damos então, segundo a palavra de Deus? Ofertas. Eu lembro que não faz muito tempo nós fizemos um estudo sobre isso num culto, falando de que o dízimo é proteção, a oferta é multiplicação. Quando eu dou, não estou devolvendo, o devolvo é o dízimo, o que eu devolvo é a parte de Deus, é do Senhor, como nós vimos algumas semanas atrás. Mas quando eu dou aquilo que é meu, isso é a oferta. A multiplicação está vinculada ao dar. São dois princípios então. Primeiro, para que haja multiplicação, tem que ter bênção. Segundo, para que haja multiplicação, eu tenho que dar. Então, eu vou orar junto com você, orando e abençoando e consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. E que se cumpra a palavra de Deus sobre a sua casa. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos, nós damos a Ti, nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e damos as ofertas. Coração grato, alegre e na esperança, Senhor, de que a bênção esteja sobre a nossa casa e que aqueles que têm expectativa de multiplicação, mesmo em tempos difíceis, que experimentem isso sob o Teu poder de multiplicar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. Até já, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Que então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, nós te amamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és minha alegria e a minha força pra viver, sacias minha sede e completas o meu ser. Dentro do meu coração só existe adoração. Encontraste em mim o trono para ti. Sim, Senhor. Encontraste em mim o trono para ti. Tu és minha alegria e a minha força pra viver, sacias minha sede e completas o meu ser. Dentro do meu coração só existe adoração. Encontraste em mim o trono para ti. Encontraste em mim o trono para ti. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Digno, 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 digno és tu, Senhor. Digno, digno, digno és tu, Senhor. Digno és tu, Senhor. Graça e paz, vamos à palavra de Deus. Quer dizer, antes da palavra de Deus, vamos orar, né? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, dependemos do Teu Espírito Santo para nos dar entendimento e que a Tua palavra, ela chegue ao nosso entendimento de modo transformador, de modo que a nossa vida seja moldada, seja trabalhada pelo Senhor. Então, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a não sermos meros ouvintes da palavra, mas que saiamos, cada vez que nos expomos à Tua palavra, saiamos praticantes dela e ela seja confrontadora para nós, que sejamos transformados pela Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos para a glória do nosso Senhor Jesus, assim seja. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Hebreus, que eu vou tentar continuar de onde nós paramos na semana passada. Nós entramos num assunto que
é dos mais, assim, trabalhando nossa humanidade, porque agora o Verbo se fez carne, Deus se fez homem, habitou entre nós, e agora Ele vai assumir o nosso lugar. Então Ele vai tratar de assuntos muito humanos, muito coisa da gente mesmo. Mas em Hebreus, eu acho que fica, assim, consolador para nós vermos algumas coisas, porque, olha no capítulo de número 2, nós lemos isso na semana passada. Eu vou recapitular aqui, porque ele fala que agora existe um trono da graça, que nós podemos nos chegar a esse trono da graça, porque agora não há novidade alguma para Jesus quando nós tratarmos com Ele a respeito de tentações, a respeito de crises, de lutas internas ou até mesmo circunstanciais. Então, aí em Hebreus capítulo 2, versículo 17, eu acho que foi exatamente aqui onde nós lemos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, falando de nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, então agora estamos falando daquilo que ele em carne sofreu, tendo sido tentado, estamos tratando sobre o assunto tentação, é poderoso para socorrer os que são tentados. Grave isso, poderoso para socorrer os que são tentados. Vai lá para Hebreus capítulo 4, porque ele vai voltar a falar sobre a questão de pecados, sobre tentação e o socorro. Versículo 14, 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E olha o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Que coisa linda ele falar isso. Que ele, depois de ter padecido, sido tentado em todas as coisas, penetra os céus e agora estabelece lá um trono da graça. É para lá que a gente corre. E olha que ele fala, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De novo ele fala sobre acharmos socorro em ocasião oportuna. Eu fui olhar essa palavra, socorro aqui, fala de agarrar, tomar pela mão. Sabe onde nós encontramos essa palavra aqui? Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ao sinal de Jesus, e começa a afundar. E ele pede, Senhor, socorro. E o Senhor Jesus o tomando pela mão. É a expressão aqui, socorro. Agarrar a mão dele, a mesma palavra usada aqui. Então, nós estamos falando de pecado, de tentações, de um trono da graça e de um Senhor que nos toma pela mão quando nós estamos afundando, quando nós nos deparamos com aquelas situações que a gente está em areia movediça afundando, ou quando nós estamos realmente nas tempestades e afundando na tempestade. Precisando de uma intervenção divina, né? Exatamente. O trono da graça, né? O trono da graça. Então agora, neste trono da graça, nós encontramos esta mão que nos socorre, que nos toma, que nos puxa, que nos salva. Que maravilhoso isso, né? Nós entendermos esse aspecto do ministério, do trabalho, da bondade, da misericórdia e de que para ele não há novidade nenhuma. Aquilo que nós comentamos na semana passada. Eu vou falar com ele sobre uma crise, uma luta, uma tentação e ele vai dizer para mim, isso é novo, eu nunca vi isso. Ele em todas as coisas se fez semelhante a nós e em todas as coisas foi tentado. Ele sabe exatamente o que você está sentindo naquele momento, né? Exatamente. É tão lindo isso, né? Tendo isto como cenário, tendo isto como pano de fundo, então a gente vai para a leitura de Mateus capítulo 4, falar sobre a tentação de Jesus, que é aquilo que nós fizemos semana passada, tendo uma visão panorâmica, mostrando que lá ele está falando sobre áreas de tentação. Então nós vimos que é corpo, depois ele vai para alma, depois ele vai para espírito.
todas as tentações que abrangem todas as esferas do ser integral, corpo, alma e espírito. Por isso que há aquela oração de Paulo, então, que o Senhor conserve irrepreensíveis corpo, alma e espírito para o dia do Senhor. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho aqui nessa questão da tentação corpo, carne. Então, capítulo 4 de Mateus, versículo 1, ele diz assim: a seguir, lembrando que nós já vimos isso semana passada, né, seguir depois dele ter recebido o Espírito Santo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê que ele aqui encerra uma tentação. A gente poderia falar, mas são só 3 tentações? Não, aqui encerra a tentação no corpo. A partir daqui a gente pode imaginar toda sorte de lutas e tentações que envolvem essa questão do corpo. Quando a gente vai olhar as tentações, nós vamos ter em mente aqui uma coisa, que o diabo, ele está tentando Jesus na confiança que ele tem em Deus, na confiança que ele tem no Pai, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. O foco dele é testar a confiança, fazer um teste. Até onde você crê, seria mais ou menos isso? Exatamente. Agora tem uma coisa, hein? Pela resposta de Jesus, e eu acho que isso que fica muito claro para nós, pela resposta dele, que nem toda carência, vamos dizer assim, do corpo nossa, toda necessidade que a gente possa passar, toda fome que a gente possa ter, ela tem este aspecto. Porque nós vivemos numa sociedade que tem crises, tem lutas e tem muita gente que passa necessidades, fome inclusive, por desigualdade social, por oportunidades, por questões da vida. Mas neste caso, nós estamos vendo um teste sendo feito, porque o Senhor Jesus está sendo testado. Neste caso aqui, a fome é um teste. Lembra que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem o levou para o deserto foi o Espírito. E ele vai testar agora. O teste não é da parte do diabo, o teste é da parte de Deus. Foi o Espírito que levou. Foi o Espírito que o levou. Então, fica uma coisa assim mais didática ainda para a gente. O diabo vai testar a confiança que ele tem. Mas quem está levando ao deserto é o Espírito, para ver a reação do Senhor Jesus ali. E aqui, assim, que eu quero que você preste muita atenção, porque o assunto é muito breve, mas ele é ao mesmo tempo muito profundo. Porque é o seguinte, Jesus é o servo, ele representa o servo perfeito, o servo dos servos. Ele é o servo de Deus com S maiúsculo, é aquele que vai nos representar todos nós como servos de Deus. Só que este trato de Deus com os seus servos sempre existiu. Desde que a gente viu a história de Israel, o levantar de um povo, Abraão, Isaac, Jacó, José, nós vemos toda essa trajetória, a libertação do cativeiro. E aí, quando a gente vê a resposta de Jesus, que eu acho ela impressionante pelo que ele faz nessa resposta, a gente já vai lá para... Eu lembrei que eu tenho que ir lá para Coríntios, capítulo 10. Não, antes de nós irmos então, que eu já ia caminhar aqui para a resposta de Jesus. Vamos para Coríntios, voltamos para Mateus, vamos para Coríntios. Gente, se fosse um culto aqui, eu ia fazer a mesma coisa, mas é que a cabeça vai indo assim, a gente... Mas olha, abre lá, 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. À medida que a gente vai avançando, eu acho que a coisa vai se clareando, vai dissipando as nuvens, né? A
a coisa vai ficando mais nítida. Veja lá o que está escrito lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha que coisa interessante. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha com quem nós estamos lidando. Porque agora Paulo está escrevendo sobre a obra de Jesus. Ele foi o precursor, ele penetrou na presença de Deus, estabeleceu um trono da graça. E agora nós encontramos socorro em tempo oportuno. Paulo vem escrevendo em cima disso e ele fala, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que ele está falando que ele não vai tirar da tentação, ele vai nos habilitar para suportar a tentação. É mais ou menos como aquela experiência de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles não foram arrancados da fornalha. O Senhor entrou junto com eles. Assim é conosco. Ele não vai nos livrar das tentações. Vocês sabem disso, todos nós sabemos disso. As tentações estarão sempre aqui. E Ele não vai dizer também assim agora, sabe qual que é a solução para resolver o problema da tentação? Se muda para a lua. Lá você vai resolver a tentação. Não, Ele está falando que Deus dará o livramento para suportar a tentação. É o Espírito Santo. Esse estudo eu acho fantástico. Quando a gente para estudar isso aqui, aprofundar e entender o trabalhar de Deus, como Ele nos habilita, como Ele nos capacita, como Ele nos fortalece, como Ele abre o entendimento, como Ele derrama o Espírito, o que Ele está fazendo conosco. Porque senão realmente a solução seria virar eremita. Eu não quero pecar, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma casinha, numa caverna, numa gruta, vou me trancar em algum lugar e vou me isolar de todo mundo. A solução não é essa. A solução é aquilo que Deus nos dará para suportar. Graças a Deus por essa palavra, porque senão a gente fica louco. Vamos achar que uma vez que eu me converto, começo a me deparar com uma tentação, a solução para mim é mudar de cidade, eu mudo de país, eu vou embora do planeta, eu me escondo numa gruta, eu vou clausura, fazer... Não adianta. Eu preciso da habilitação de Deus para isso. Então essa é a obra que nós estamos estudando. O Senhor Jesus, Ele será semelhante a nós em todas as coisas. Ele vai passar por tudo isso e lá está o trono da graça e a mão estendida dizendo, eu vou te ajudar, eu te tomo pela mão. Ele vai dar essa capacitação. Mas então, voltando, agora sim, que é onde eu quero que você preste atenção, porque na verdade está tudo aqui, a chave está aqui, que é a resposta de Jesus, onde Ele nos coloca. Porque quando o diabo chega para ele, percebe que ele está com fome, ele está testando a confiança que ele tem em Deus. Ele diz o seguinte, já se passaram 40 dias, não aconteceu nada, você está aí sozinho, morrendo de fome, resolva. Essa é a tentação que vem sobre nós, que se as coisas não estão acontecendo, resolva. Dê o seu jeito. Não é uma questão nem de depender de Deus, de confiar em Deus ou de esperar a palavra de Deus e a direção de Deus. E a resposta de Jesus não podia ser mais brilhante. A colocação dele é tão brilhante, o uso da palavra que ele faz, que anula totalmente isso. Porque a ideia de Satanás ali era essa aqui. Ele vai do nível do teste, vamos dizer, que é de testar a confiança em Deus, no Pai, ele vai para um subnível, que é, se você está passando uma necessidade, resolva, dê o seu jeito, dê ordem a estas pedras que se transformem em pães e resolva o seu problema. Olha a resposta de Jesus. Versículo 3 diz assim, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, você está aí sozinho, abandonado, não tem resposta nenhuma, resolva o seu problema, não espere em Deus, não busque a vontade de Deus,
está faltando provisão, a confiança fica sendo abalada. Assim acontece com a gente no dia a dia, né? Vamos lembrar que nós estamos falando de gente como nós. Faltou provisão. Pronto, a confiança começa a ficar abalada. A provisão não está chegando, o provedor não está aqui, o cuidador da minha vida está ausente, ele está omisso na minha necessidade. Então agora o que eu tenho que fazer? Resolva, dê o seu jeito. O que chama a atenção aqui é, se és o Filho de Deus, ele fala isso para Jesus, né? Assim, o único que tinha a total certeza era Jesus, que ele era o Filho de Deus. Mas você vê, a intenção dele é jogar dúvida. Sim. Nessa hora acontece com a gente que nem o diabo tentou fazer com ele, despertar a dúvida. Juninho, você não é crente? Você não serve ao Deus poderoso? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus agora? Você está passando uma necessidade? Cadê a provisão? Cadê o seu cuidador? Cadê o seu amparo, sua proteção? Onde foi parar isso? Mas é tão impressionante. Olha só, Jesus, porém, respondeu, está escrito, para aqui. Onde está escrito? Onde está isso? Quando ele fala isso aqui, o diabo sabe. Ele está citando Deuteronômio, vamos lá, capítulo de número 8. É tão impressionante o domínio de Jesus, da palavra. Jesus fala assim, está escrito. Como se ele dissesse assim, Satanás, vai ler. Vai ler a Bíblia. Trate de se informar sobre as coisas. Olha só o versículo de número 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Eu sei que vocês estão marcados aí com a Bíblia, né? Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. A seguir foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, ele vai na história. Ele vai no mesmo contexto. Exatamente. Para dar resposta para ele. Lá eram os servos. Aqui é o servo com S maiúsculo. Lá ele fala assim, por aqueles 40 anos. Aqui, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias. Lá, ele fala assim, para testar, versículo 2 ainda, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Aqui no capítulo 4 de Mateus, para ser tentado pelo diabo. Por isso que eu falei, é um teste. Jesus estava sendo testado. O diabo aproveita disso para tentar gerar dúvida, para tentar testar a confiança que ele tinha no Pai e para tentá-lo, inclusive, neste nível um pouco mais íntimo de dizer o seguinte, você vai acabar morrendo, resolva. Porque, olha, quando foi lá, agora o contexto nosso se ampliou. Nós estamos criando, assim, nós estamos vendo dois cenários, um sobreposto sobre o outro. Nós estamos vendo uma nação liberta sendo levada pelo Espírito ao deserto para ser testado. Nós estamos vendo o servo do servo sendo levado ao deserto pelo Espírito para ser testado. Então nós estamos vendo todos aqueles servos e vamos ver o teste deles. O que aconteceu? Dos 40 anos, 38 eles ficaram perambulando por falhar em obedecer à vontade de Deus. 38 anos eles ficaram murmurando, tentando a Deus, resistindo, dando os seus jeitos, pressionando. Não bastasse isso, eles entram na terra da promessa e dos 400 anos que eles passam ali, 12 vezes, estudamos isso recentemente, 12 vezes eles apostataram da fé, afastaram de Deus, tornaram-se idólatras, caíram em consequências, anos e anos e anos perdidos. Então a gente vê assim, os servos falharam no deserto. Agora está o servo no deserto, sendo tentado, sendo testado. E ele está consciente, ele está dizendo o seguinte,
Satanás, quem me trouxe para cá foi Deus, foi o meu Pai. Eu vim pelo Espírito, não foi você que me trouxe ao deserto. E aí ele fala assim, voltando lá em Deuteronômio 8, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não suas palavras, seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Lembra que Jesus, aqueles 40 dias, ele não foi sustentado pelo maná. Ele suportou até o final o que Deus tinha para ele. Este povo no deserto, poucos dias depois de terem saído do Egito, eles já estavam reclamando porque eles queriam pão e carne. Poucos dias depois. Mas Jesus não teve o maná. Ele aguentou até o final. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para mostrar como ele foi até o final daquilo que Deus, o Pai, tinha para ele. Mas olha a continuação. Versículo 3, né? Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam. Agora vem a expressão de Jesus, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então agora o Espírito leva os servos para o deserto para serem testados, o Espírito leva o servo dos servos, o Filho, para ser testado. Eles lá foram reprovados, ele aqui está sendo testado agora, dizendo o seguinte, não espere, resolva, não busque a vontade, a palavra, resolva. E Jesus volta lá em Deuteronômio e fala assim, eu viverei da palavra. Eu vou esperar a palavra, eu vou esperar a direção de Deus, do meu Pai. É tão impressionante porque ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Onde os servos falharam, ele agora vem para posicionar-se, ele está cheio do Espírito. Então, aquele servo lá falhou. Voltando lá para Mateus capítulo 4, volta comigo lá. Já caminhando para o final dessa questão aqui do teste, né? Da provação. Mas olha como ele espera. Versículo 11. Com isso, o diabo o deixou, eis que vieram anjos e o serviram. Então ele não deu ordem para pedra nenhuma se transformar em pão. Poderia ter feito isso? Poderia. Tinha autoridade para isso. Mas ele deixou claro, eu vou esperar a vontade do meu Pai. Foi obediente. Fui obediente. Ele vai esperar com que tudo aquilo que o Pai tinha planejado para aquele período, porque quem me trouxe para o deserto foi o Espírito. Quem vai me tirar do deserto é o Espírito. E quem vai me suprir, quem vai me abastecer, volto de novo ao mesmo ponto, confiança. E esse é o ponto. Nós vamos ver em todas as tentações aqui, que uma das grandes coisas que nós estamos sendo testados nas nossas tentações é a confiança que nós temos no nosso Pai Celestial. Se nós confiamos nele totalmente. Vai ser assim no nível da alma e vai ser assim também no nível do Espírito. Confiança em Deus, naquilo que Ele tem para nós. Mas para encerrar, o último detalhe aqui, de observação sobre esse começo do estudo sobre as tentações. O Senhor Jesus completa os seus 30 anos de idade, é a idade lá do sacerdócio, ele vai ao Jordão, ele vai para ser batizado. Então João Batista fala para ele, não, eu que deveria ser batizado, não sou digno, tudo mais. Jesus fala, não, vamos cumprir a justiça, convém que seja assim. Desce sobre ele o Espírito Santo, a voz vem do céu dizendo, este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. E a gente, na semana passada, viu, agora começou. Começou o ministério, começou a guerra, começou a prova, né? Agora ele, homem com o Espírito, ele vai ser testado em tudo, vai ser provado, vai ser espremido, né? Até acabou a cruz. Treino, agora é jogo. Agora está valendo. Você conhece bem isso. Agora está valendo.
qual que é a primeira coisa que Jesus fala? Porque a gente vê o que Jesus, com 12 anos de idade, ele foi ali, ele debateu com os mestres no templo, os pais dele confrontaram e aparecem algumas expressões dele. Com João Batista, ele fala, não, agora convém para nós cumprir a justiça, toda ela e tal. Mas quando ele recebe o Espírito e vai ao deserto, a gente entende, começou o ministério. Assim é com a igreja, assim é conosco. Ministério nosso precisa ser pelo Espírito, no Espírito. Então começou a obra do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito. Ele será o nosso precursor, ele vai ser aquele que vai à frente. Ele está fazendo ali, uma vez o pastor Antunes falou, né, o test drive, um homem cheio do Espírito Santo. Pode vencer o pecado, vencer o diabo, vencer as trevas, vencer as tentações, vencer o inferno, vencer o mundo, vencer tudo. Ele começou. Quando ele começa o ministério dele, lembra que a gente estudou isso uma vez sobre as primeiras coisas? Tudo que aqui na Escritura aparece pela primeira vez, estabelece um princípio, estabelece um norte e estabelece uma linha de interpretação. Uma bússola é colocada e apontada uma direção. A primeira palavra que sai da boca de Jesus, quando ele começa o ministério dele, primeiro registro, ele está dizendo o seguinte: eu não viverei por outra coisa qualquer, senão pela palavra de Deus. Isso para nós é um princípio. Talvez aqui tenha sido a falha do povo Israel. Quando ele falou lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora Jesus, a primeira coisa que ele fala, vou começar o ministério, estou cheio do Espírito, estou sendo testado, primeira coisa que eu vou dizer, a minha vida é guiada pela palavra de Deus. A minha vida é guiada pela palavra de Deus. E sempre que eu falho nisto, eu terei problemas. Seja com tentações, com carências, com crises, com lutas, com dificuldades e até mesmo, às vezes, para encontrar este trono da graça que estende a mão de socorro para a minha vida. Segredo, então, Espírito e Palavra. Espírito e Palavra. Espírito e Palavra. Exatamente. Isso vai ser o norte para a nossa vida, o tempo todo. Então, o que a gente vai encontrar a partir de agora é que Jesus deposita confiança total no Pai. O diabo está testando a confiança que ele tem no Pai e ele vai expressar essa confiança total. Aquele texto que fala que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que você erra. Pois é. Né? Olha, pode ter certeza que grande parte dos problemas que nós arrumamos para a vida da gente, vou falar diferente. Grande parte dos problemas que nós temos, nós é que arrumamos. E muitas das vezes, esses problemas que nós arrumamos é porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós nos deparamos com uma situação e dissemos assim, eu resolvo. Fazemos a escolha errada, né? Quando o certo seria ouvir a palavra de Deus e seguir a sua palavra. Amém? Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós somos humanos, carne e osso. Temos necessidades, carências, temos crises. A nossa provisão, nossa proteção, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida humana, ela mexe conosco, ela nos abala, nos confronta, nos desafia. Por isso nós te pedimos hoje em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a termos confiança total, absoluta, inabalável no Senhor. Quando eu falo, Pai, confiança no Senhor, confiança no Teu poder, confiança no Teu amor, confiança no Teu socorro, confiança na Tua sabedoria, confiança no Teu cuidado, confiança na Tua paternidade, o zelo que o Senhor tem pela Tua família. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos aqui, Senhor, diante do Senhor, este breve momento que nós meditamos nisso, pensando na nossa vida humana, na nossa carne, com as suas necessidades, carências,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabemos que há um trono da graça, sabemos que há ali uma mão estendida, um socorro para nós. Ajuda-nos, Pai, livra-nos ou habilita-nos. Como nós lemos, o Senhor nos dará a capacidade para suportar toda e qualquer tentação. Em nome do Senhor Jesus, enche, Senhor, do Teu Espírito Santo, batiza com Teu Espírito Santo, transborda Teu Espírito Santo, e que a Tua igreja, que nós aqui, Senhor, sejamos estes homens e mulheres do Espírito, seguindo o exemplo do Senhor Jesus e encontrando nele nosso socorro. Assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus faça isso com a sua vida, te habilitando, te dando capacidade para suportar, para vencer, e que encontre nele a cada dia este socorro, essa habilidade. Assim seja, em nome de Jesus. Semana que vem a gente vai para um outro nível, mais complicado um pouco, porque daí é a alma, e a nossa alma é complicada. Graça e paz, gente. Até já, até semana que vem. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abre e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons preciosos, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tu abre e me completa,
tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha.